Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre quando que as mamães são pegas de surpresa com os filhos na adolescência. Então, preste atenção. Olha só, tem muitas mães que falam assim, na adolescência, né? Eu não sei quem que é meu filho, eu não conheço mais. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém dizer que não conhece mais o filho na adolescência? Ou às vezes até você mesmo já passou por isso, ou está passando por essa questão de não reconhecer o filho na adolescência? Então vamos ver o porquê e como que isso acontece, quais são as coisas que implicam para que isso aconteça, tá? Então vamos voltar um pouquinho. Quando temos um filho, a criança de 0 a 7 anos, vamos colocar nessa idade. O que acontece com a criança de 0 a 7 anos? Ela recebe informações da mãe, do pai, dos familiares, conforme o nosso ciclo, conforme ali a mãe gosta das coisas. Então, assim, a mãe que gosta de salada, que gosta de uma comida, que gosta de um tipo de música, ela vai oferecer aquilo dali para o filho. É natural isso acontecer e não tem nada de errado com isso. O que acontece é que a criança de 0 a 7 anos, ela vai absorvendo tudo isso que ela recebe. Ela absorve isso e sem questionar. Por quê? Porque até os 7 anos a criança não tem o frontal aqui, não tem toda a estrutura cerebral totalmente formada para questionar, para saber se aquilo dali é certo ou errado, se ela gosta ou não gosta. Ela simplesmente vai aceitando aquilo dali como umas verdades. Depois dos 7 anos, até aos 10, 11 anos ali, quando começa a pré-adolescência, a criança ela vai começar a receber outras influências, principalmente aí da escola, de alguma igreja, alguma comunidade que os pais frequentam. E ela vai continuar a receber essas informações. Porém, na adolescência, ela começa a questionar essas informações e, principalmente, ela começa a receber outras influências. Influências que principalmente vêm dos amigos que tiveram uma outra formação, uma outra visão. Então ela vai começar a comparar as coisas. E nessa comparação ela vai começar a fazer o quê? Escolhas. E nessas escolhas, muitas escolhas que ela vai fazer não vai bater com aquilo que os pais ofereceram para ela. Então, vamos colocar um exemplo com um estilo musical. Muitas vezes pode acontecer o quê? Os pais gostar aí, vou colocar aqui um pouco da minha realidade, gostar de um sertanejo, gostar de uma música mais raiz, gostar de uma música popular brasileira. E quando chega na adolescência, devido a outras influências, o filho vai deixar de ouvir esse tipo de música e vai começar a ouvir uma música mais da idade dele. Por quê? Porque os amigos ouvem, porque se ele não ouvir, ele vai ser excluído. E o adolescente ele tem muito medo de ser excluído, de não ser aceito no grupo. E daí começa a existir aquele embate, né, entre pais e filhos, mas o embate maior é do adolescente com ele mesmo. Por quê? Porque eu quero ser aceito pelos meus amigos, eu quero ser aceito pela estar dentro ali daquele convívio da idade dele, mas eu não vou deixar de amar meus pais. Mas para eu ser aceito pelos meus amigos, eu tenho que questionar e bater de frente às vezes com meus pais. E isso daí gera um conflito muito grande, que dependendo da autoestima desse adolescente, ele vai entrar aí em problemas com ansiedade, às vezes até mesmo com depressão, com isolamento, porque daí eu me afasto, já que eu não posso isso ou aquilo, eu vou me afastar. Por isso que muitos pais, às vezes, não reconhecem os filhos, porque os filhos estão passando por um momento de dificuldade ali, e às vezes o pai ou a mãe quer colocar aquelas verdades que na verdade são verdades dos pais e que às vezes os filhos não vão aceitar. Então esse é o momento de estar próximo, de falar, de conversar,
de muitas vezes dizer para o filho assim, olha, eu não gosto disso que você está fazendo, tá? Eu não quero isso, eu não gosto, eu não aceito, porém eu respeito, tá? Eu vou respeitar, vou orientar, vou colocar a minha visão e deixar que o meu filho decida, porque afinal de contas, muitas vezes, tem coisas que eles já sabem fazer, tá? E a gente tem que pensar aí que a adolescência começa aos 11 anos, pré-adolescência, 10, 11 anos, mas ela pode se estender aí até os 18, 19 anos. E se a gente não começar a conversar com esse adolescente, ele vai para a vida adulta aí ainda como um adolescente. E isso daí é muito complicado, né? Então, olha só, adolescência, vou retomar aqui os pontos que eu anotei. Redobrar a atenção, tá? E a gente tem que ver também que muitas vezes na adolescência os pais estão cansados, eles já não querem mais ficar ali cuidando, né? Então muitas vezes os pais acabam desistindo. Não, desisto, já tá grande, faz o que você quer. Não, não é fazer o que quer. O pai nesse momento, a mãe nesse momento, eles têm que redobrar a atenção e fazer uma liberdade vigiada, estar próximo, estar perguntando, estar conversando com o adolescente, ok? Então, assim, é normal a gente não reconhecer os filhos na adolescência? É normal, mas a gente não pode nunca, jamais desistir deles, ok? Eu sou Maria Regina, vou me apresentar aqui, sou terapeuta holística infanto-juvenil, atendo mães e filhos adolescentes. Então, coloque a sua dúvida aí nos comentários que eu respondo para você.